Sejam muito bem-vindos ao canal Caminhos da Maçonaria. Esse é um dos nossos primeiros encontros, espero que sejam muitos. E estamos aqui nesta noite, eu e o irmão Kaique, onde nós desejamos desmistificar muitos dos fatos que nós vemos ouvindo avalanches na internet a respeito desse assunto tão delicado que é a maçonaria e que vem se tornando tão popular. Antes de mais nada, eu quero dizer a você que tem o desejo de ingressar na franco-maçonaria que você nos acompanhe, porque este canal ele vai te mostrar, mais ou menos vai ser um guia para você, para te mostrar o caminho que você deve seguir. Para esse primeiro encontro nosso, eu preparei para vocês algo aqui peculiar, pertinente ao assunto, e eu vou ler isso daqui para vocês. Meu nome é Marco Antônio, e eu quero começar dizendo algo muito importante. Eu não venho aqui para criticar potências, nem maiores e nem menores. Também não tenho a vontade de atacar ninguém em disputa de espaço. O que eu venho fazer aqui é algo muito mais simples e talvez muito mais difícil: contar a minha própria trajetória. As circunstâncias da minha vida nunca foram fáceis, pelo contrário. Se alguém disser que lá atrás que um dia eu faria parte de uma ordem regular, eu mesmo talvez duvidasse. Não porque não quisesse, mas porque eu sentia que algo sempre faltava. E durante muito tempo, eu não sabia exatamente o que era. Quando comecei a dar os meus passos, eles não foram perfeitos. Não foi uma caminhada só de acertos. Houve erros, frustrações, houve momentos de dúvidas. Mas hoje, algo nunca deixou de existir: a perseverança. Eu continuei caminhando. Hoje existem poucos registros dessa história na minha página. E isso é proposital. Cada publicação ali não é um post comum. É um capítulo pesado, longo e vivido. Nada ali foi feito para agradar ao algoritmo, chamar a atenção ou vender ideias. Tudo ali representa um momento real da minha caminhada. Observando o que acontece hoje na internet, vejo que me preocupa grandes potências ofendendo outras, mecanismos sendo usados de forma equivocada para atrair candidatos, promessas que não conduzem com a realidade da maçonaria. Eu não quero fazer parte disso. Este não é o meu caminho. A maçonaria não é pressa, não é promessa, não é convite fácil. Existe um processo, existe uma observação, existe amadurecimento. Esse processo começa antes mesmo de conhecermos alguém pessoalmente. O objetivo do Caminhos da Maçonaria é muito claro. Se existem pessoas que, assim como eu, um dia sentem esse chamado verdadeiro, desejam fazer parte de uma ordem de forma regular, nós estamos dispostos a ajudar, a orientar com clareza e responsabilidade. Mas se você entende que o caminho exige tempo, disciplina e verdade, então talvez seja este o teu primeiro passo. Diz uma história que eu ouvi, Kaique, quando eu estive na Inglaterra. Conta-se que há muitos anos vivia um homem simples, mas inquieto. Ele tinha trabalho, família, responsabilidade. Mas ainda assim, sentia que algo lhe faltava. Não sabia dizer exatamente o que, apenas sentia. Durante muito tempo, ele evitou olhar para este vazio. Dizia a si mesmo que era coisa da idade, cansaço da vida ou falta de sorte. Mas o incômodo crescia, silencioso, como quem bate a porta sem fazer barulho. Um dia, em uma das suas caminhadas solitárias, ele encontrou uma grande estrada, diferente. Não era larga, não era iluminada, e não havia gente entrando e saindo com frequência. Logo no início da estrada, havia uma placa antiga, de madeira, já gasta pelo tempo. Nela estava escrito: cuidado, se entrar por esse caminho,
não haverá mais volta. O homem sentiu medo, pensou em voltar, mas algo dentro dele dizia que aquele aviso não era uma ameaça, era um cuidado. Ele seguiu mais alguns passos e encontrou uma segunda placa. Ela dizia: Este caminho vale muito a pena, mas não é para curiosos, nem para medrosos, nem para os fracos, nem para os dissimulados. Aquilo o fez parar. Pela primeira vez ele percebeu que o caminho não exigia força física, exigia verdade interior. Mesmo com receio, ele continuou. Alguns quilômetros diante, encontrou a terceira e última placa, e nela estava escrito apenas fé, convicção dos princípios e amor próprio, verdadeiro pelo próximo, abrirão a porta. O homem não sabia se conseguiria abrir aquela porta, mas sabia que jamais seria o mesmo. Dizem que ele nunca se arrependeu de ter entrado naquela estrada. E ela passou a ser conhecida como Estrada da Evolução. As redes sociais, quando são bem utilizadas, nos permitem feitos inimagináveis. Estamos vivendo uma nova era tecnológica, que muitas das vezes assusta. E ela assusta porque o desconhecido sempre foi temido pelo ser humano. É exatamente por isso que o caminho da maçonaria não pode ser feito por um clique. Esse caminho exige presença, acompanhamento e responsabilidade. A figura de um padrinho, de um guia, é fundamental. Diariamente passo em revista pelo meu próprio templo interior. Pergunto a mim mesmo em que condições ele se encontra agora. Sei que preciso continuar estudando e me aperfeiçoando. Hoje apresento uma entre tantas estradas possíveis, não como promessa, mas como possibilidade consciente. A você que sente esse chamado, eu vou deixar uma reflexão. Antes de qualquer passo, passe em revista a si mesmo. Olhe no espelho de sua alma e pergunte com honestidade: eu possuo aquela coragem para abrir essa porta? Se a resposta vier com verdade, o caminho se revela. Se não, o tempo haverá de ensinar. O senhor poderia falar um pouco mais sobre a ordem maçônica, não só no Brasil, mas também em Portugal, onde o senhor esteve presente? Uma grande diferença que eu percebi da ordem fora do país e dentro do país é que lá fora não existe essas avalanches de maçons, não existem emblemas nos carros. Existe nos Estados Unidos, existe, é fato. Mas, por exemplo, Portugal. Vou falar de Portugal, onde eu fui venerável de uma loja durante um ano. Uhum. Portugal se você falar que você é maçom lá, existe um estereótipo muito negativo. Uhum. Então, não é bacana. Mas de uma seriedade a qual isso, acho que entrou na minha veia mesmo. E eu acredito que eu trouxe isso de lá para cá. Uhum. Porque eu mesmo gostava de colocar o adesivinho no carro, no cantinho e tal, tem o seu porquê. Eu gostava mesmo de usar um anel. Quem Uhum. procurar vídeos antigos meus aí vai ver que eu usava anel, gostava mesmo. Mas hoje não. Hoje eu prefiro realmente construir algo com o meu silêncio. E o sentido de fraternidade lá, eu vi muito forte. Eu vi muito forte porque aqui nós, como somos povo brasileiro, guerreiro, batalhador, todos nós temos, né, os nossos compromissos diários e é bem complicado isso. E acaba que fica meio que não assim. Por isso que acho que a gente existe a presença da ordem. No mundo profano, cada um cuida dos seus problemas. Uhum. E lá eu percebi que há uma diferença, um certo cuidado. O irmão liga mesmo para você. Se você não atendeu, ele vem até você para saber o que está acontecendo. E eu tive uma experiência riquíssima lá. Uma lapidação pessoal que para mim foi excepcional. E também eu desejo ter a oportunidade hoje de conseguir transmitir isso. Uhum. Não aquele maçom que ele está num palanque, que ele está... Não, aquele maçom
que você não espera e ele está do seu lado. E você, quando você pensou que não tinha ali a mão amiga, ali tem um ombro ali até para te carregar. Justo. Ah, no mundo, hoje, muitas vezes, ser maçom significa status. Sim, E a maçonaria, ela, diferente do que todo mundo acha, é uma sociedade discreta, não uma sociedade exatamente, secreta. exatamente. Na opinião do senhor, o que essa descrição ela ajuda o maçom nos dias atuais? Evitar muito problema. Diz lá o velho ditado, que se a palavra é prata, o silêncio é ouro. Isso daí, ele realmente mesmo, eu acredito que toda grande empresa, toda potência que ela tem o intuito de fazer algo real e forte, ela tem os seus segredos. Uhum, Então, a descrição, o zelo, é como se nós tivéssemos ali uma criança que nós estamos cuidando dela uhum, e nós estamos amparando, guardando, protegendo. Isso seria os nossos trabalhos. Não os nossos trabalhos que nós fazemos em loja, onde nós aprendemos, né, a nossa filosofia maçônica. uhum, Não, eu digo dentro da grande loja. Dentro da grande loja, onde existe realmente o que está acontecendo, por qual intuito nós nos unimos, é, aqueles que estão protegendo aquilo e sempre alimentando para que venha a existir, buscando condições para que aquilo venha a existir, esse daí é um fato que assim que eu acho que é prioritário, uhum. o silêncio a respeito mesmo. E na hora certa, se alguém souber, fomos nós que fizemos. Mas se não souber, aquele que era para ver já viu tudo que nós fizemos, honramos nosso compromisso, honramos nosso juramento e, e pronto, meu irmão. Eu acredito que está feito ali, consolidado. Quando eu vejo hoje, a, a, houve, houve, houve na cidade uma campanha onde foi arrecadado alimento. E aí houve ali a conciliação ali da IPTV, das mídias. Mas eu acredito que foi necessário. Por que foi necessário aquilo? Porque quando toda a humanidade se juntasse ali, que no total, nesta campanha que eu tive a oportunidade de estar presente também, ajudando os irmãos também, foram arrecadadas 37 toneladas de alimento. Se não fosse nós e a ajuda da humanidade mesmo, não tinha dado certo. Então, nessa ocasião, eu concordo que é necessário mostrar. Uhum. Mas nós temos outras instituições também paramaçônicas, também temos atos da maçonaria mesmo, que foi feito, reformas de, lu- de hospitais, Uhum. escolas, entre tantas outras coisas. Uhum. Que isso daí vai ficar em segredo com o Eterno. Justo. E eu tenho ciência que foi feito por maçons, mas não se encontra uma placa lá dizendo que foi eles que fizeram, percebe? É aquela história de que os nossos atos eles reverberam para a eternidade. Tudo aquilo que é feito fica aqui pro mundo e para o mundo. E isso daí eu acho que responde bem a pergunta que você já tinha feito já para mim, tipo, qual o intuito realmente da maçonaria? Uhum. Eu acho que isso Justo. daí responde bem. Agora, falando de você, Marcos, qual a importância da maçonaria dentro da sua vida? Bom, a maçonaria na minha vida ela foi um colégio, uma faculdade, porque eu eu fui criado, graças a Deus, por boas pessoas mesmo. Uhum. Eu não tenho que negar. Fui criado mesmo por excelentíssimas pessoas. A maçonaria, na minha vida, ela tem suma importância. Primeiro porque ela foi um colégio na minha vida. Porque eu subi vários degraus como ser humano. Por Uhum. isso que eu acredito que hoje eu me posiciono bem dentro de uma ordem maçônica. O primeiro degrau que eu subi foi do ensino. As condições minhas não foram as melhores para poder estudar, mas eu me esforcei para poder estudar. Uhum. Depois me qualificar profissionalmente, a qualificação profissional veio logo em seguida. Uhum.
e familiar. Uhum. E quando eu tinha ali minha vida, trabalho, família, até mesmo a igreja, até eu ia na igreja, tudo, mas o vazio continuava dentro de mim. Uhum. O vazio ainda continuava. E foi quando eu comecei a ter ciência que toda a história, todo o marco da humanidade, ele tinha ali um dedinho da maçonaria. Eu falei, interessante isso daí. E foi quando eu comecei a pesquisar, me tornei membro da Ordem Rosa Cruz. Hoje, estando dentro da maçonaria, eu percebo que a minha vida foi organizada de melhor forma. Ela foi organizada de melhor maneira. E isso fez total diferença. Fez total diferença. Então, se eu pratico hoje alguma coisa, vem pelos cuidados dos antigos francos maçons. Perfeito. Que não mudou nada, viu, Kaique? Só mudou a tecnologia. Só mudou a tecnologia. É muito baseado nos costumes tradicionais que já vinham sendo praticados no passado, só se modernizaram. Falou tudo agora. Ô Marcos, me tira uma dúvida. A gente percebe que existe muito maçom, advogado, muito atrelado à questão legislativa. Para eu ser maçom, eu preciso ser advogado ou eu posso ter outra profissão? Não. A maçonaria, como eu disse, ela é um colégio de moralidade. Eu estou falando agora, a maçonaria ela é um colégio de aperfeiçoamento mesmo do homem bom. Então, assim, não precisa ser um advogado para ser um maçom. Hoje nós temos, né, dentro de loja, ali, às vezes nós temos irmãos ali dentro ali que ele não sabe de legislação, ele não sabe da Lex, da lei. Mas, se você vê a comida que ele faz, é sensacional. Percebe? Justo. Então, assim, todos nós somos uns bloquinhos na sociedade. E a obrigação nossa como maçom é lapidar cada vez mais essa pedra para que a gente possa ser aquele monumento bonito no meio da sociedade. Justo. E se vo... Lembrando, Kaique, perdão, lembrando que o que vai fazer o nosso templo físico, social, ser notável, ser admirado, não são as pedras ali não, viu? Não são as joias, as riquezas. Ao contrário, são as nossas atitudes, os nossos feitos, os nossos valores. Justo. E se você pudesse deixar um recado que ecoaria para a eternidade, para as pessoas que um dia pensam em entrar para a maçonaria, que tem esse desejo, qual seria esse recado e qual foi o seu maior aprendizado junto à maçonaria? Olha, hoje, no dia de hoje, eu deixaria o seguinte recado. Eu contei a história aqui do da fábula inglesa, né? Uhum. E nesta fábula, ela chamada A Estrada da Evolução, né? Ela tinha algumas placas que um antigo maçom deixou. O primeiro, o primeiro recado seria cuidado. Se você entrar nesse caminho, não tem volta. A segunda placa, ela dizia: este caminho vale muito a pena, mas não é para curiosos e nem para medrosos, nem para fracos e nem para dissimulados. Então, o primeiro cuidado, primeiro que eu poderia deixar hoje, se eu morresse amanhã, esse seria o meu último conselho aos meus irmãos, aos seus afilhados e aqueles que um dia ainda hão de nos seguirem. Uhum. Então, eu deixaria o seguinte cuidado, o seguinte recado: cuidado, se entrar nesse caminho, não há volta. E este caminho vale muito a pena, mas não é para curiosos, nem para medrosos, nem para fracos e nem para dissimulados. Perfeito. Na perspectiva do Marcos, qual que é a maior virtude que o maçom tem? A simplicidade. A simplicidade. Eu
já tive a oportunidade já, Kaique, de estar com... tem um amigo pessoal, não vou dizer nome aqui, mas tem um amigo pessoal que hoje ele atingiu a casa dos seus 6 bilhões de euros e converso com ele quase todos os dias e a simplicidade dele, cara, ele fez com que eu deixasse de querer usar roupas que antes eu gostava que essas roupas fossem ali vistas pelas pessoas. Muita coisa, muita coisa. Por exemplo, penso hoje um bilionário. E isso fato verídico. Faço um exercício com você. Qual carro você imagina que ele use hoje, levando em comparação com que os nossos ascendentes, né, a níveis superiores financeiro hoje no Brasil, eles vêm desfilando de Porsche, vêm desfilando de... Rolls Royce. Exatamente. Qual o carro, assim, um exercício agora, um bilionário europeu, qual o carro dele que você imagina que ele usa? Cara, em Portugal, eu iria para um Bentley, um Rolls Royce, talvez um Aston Martin. Seria um cara mais clássico. Tudo bem. Cara, ele usa um Lexus. Usa um Lexus, modelo novo, elétrico e tal. Mas é um SUV. Um SUV, cara. Lógico que ele tem o carro dele pro passeio no final de semana, tudo. Isso daí ele gosta. Mas como eu te disse, ô Kaique, isso foi um mérito que ele conseguiu com o trabalho dele. Isso não foi para ficar mostrando para as pessoas, ao contrário, foi para no final de semana ele conseguir um momento de lazer ali, de descanso, que isso daí faz parte também. Isso eu aprendi na maçonaria. Eu pensava que era só trabalhar e não se fartar. Não, mas na maçonaria eu aprendi também que nós temos o nosso momento de lazer também. Justo. E ele é precioso. E constrói muito. Então, ele, nos momentos dele que ele quer dar uma extravagada, esquecer um pouco aquela rotina, ele vai lá. Mas, no dia a dia, um Lexus. Para finalizar, estamos fechando aqui a conversa hoje com o Mestre Marcos, grau 33 na maçonaria. E, Mestre Marcos, o senhor que já esteve à frente de muitos projetos lá em Portugal, inclusive, queria que o senhor pudesse mandar um recado para os brasileiros que hoje estão lá em Portugal e sonham um dia ingressar dentro da maçonaria. E você brasileiro que vive em Portugal e sente que existe algo superior chamando vocês e vocês ainda não sabem o que é e vocês se familiarizam com a maçonaria, pode fazer o cadastro no link da bio, que com certeza no tempo oportuno alguém vai responder, tá? E quem sabe amanhã depois não seja você também sentado em uma mesa junto conosco também, confraternizando. É isso então, Mestre Marcos. Só deixando ainda, acho que para completar essa noite aqui, aqueles que têm o desejo de participar da Ordem Maçônica, aqueles que realmente querem instrução, podem acessar o nosso link na nossa bio, que ali já tem ali um formulário ali de uma manifestação de interesse. Isso não significa que a pessoa vai ser aceita ou já vai ser iniciada ou já é maçom. Justo. Não tem nada a ver disso daí não, viu, Kaique? Nós poderíamos deixar esse convite, né, para esse tipo de pessoa. E você que está a viver em Portugal também, faça o seu cadastro também, que com certeza alguém vai entrar em contato com vocês. Muito obrigado por estar com o senhor essa noite. Foi um prazer. Foi um prazer estar mais uma vez com o senhor. Muito obrigado. E muito obrigado a você que acompanhou até agora. Nos despedimos de você aqui e até a próxima.